Olá, olá, pessoal! Gente, comigo hoje a Marleide Falcão e o bate-papo é sobre dinheiro. Por que você não rompe financeiramente? Vamos entender por que a gente não ganha dinheiro? Ou por que a gente ganha e não consegue reter? Por que na nossa família algumas pessoas prosperam, outras não? Por que no nosso sistema tem tantas crenças sobre não merecimento? Quais são as vozes familiares que você tem aí na sua mente sobre dinheiro, sobre prosperidade? Se você olhar para o seu sistema, você vai ver o quê? Falando sobre dinheiro e finanças. Bora começar? Gente, hoje a minha convidada especial é a Marleide Falcão. Ela, na minha concepção, é uma das profissionais que mais teve uma reviravolta na vida profissional por conta da visão sistêmica. Então, bora começar mais uma live? Bora lá, vamos falar então, gente, por que a gente não prospera? Por quê? O que acontece que a gente não rompe? Temos talento, temos dons, temos várias possibilidades diferentes de ganhar dinheiro, mas o dinheiro não vem. Parece que ele corre da gente. Ou se ele vem, ele não fica. Ou se ele fica, ele vem trazendo culpa, ele vem trazendo um monte de situações dolorosas para a família. Tem aquelas pessoas que sempre depois de uma grande bênção, parece que vem algo que acontece para tirar a alegria, para roubar a paz. Todo aquele dinheiro que entra, ele sai por algum motivo, né? Todo dinheiro que entra extra, alguma coisa acontece que tem que o dinheiro ser empregado ali para consertar, é o carro que bate, é uma doença, qualquer coisa que vem para nos atrapalhar financeiramente. Então, gente, bora lá? Marleide já chegou. Gente, Marleide, vocês vão ver que espetáculo de mulher, de profissional, e o papo sistêmico vai ser bom demais. Olá, Marleide! Olá, boa noite! Boa noite, mulher! Eu esqueci que vinha para a live, né? Então eu abusei um pouquinho de café, de sobremesa agora à noite. Aí quando eu olhei, eu disse, ai meu Deus, não vai dar tempo de desinchar um pouco o rosto, mas está tudo certo, eu estou super alegre. Mas hoje é feriado, a gente se permite. Nós aprendemos a nos permitir, né, Marleide? Verdade, Sara. Aprender a se permitir, viu? A se permitir desfrutar, né, do que nós trabalhamos e conquistamos. Gente, o bate-papo hoje vai ser tão bom. Eu quero apresentar a Marleide de uma forma tão especial, porque estava falando antes de você entrar, Marleide, que você é uma das profissionais que eu vejo que mais tem rompido essas amarras financeiras nos últimos anos, né? Eu olho para você e vejo como você foi, eu não digo do zero, né? Mas vamos dizer que você foi do 20 para o 100, assim, em questão de dias, de meses, né? Então, eu quero que você compartilhe um pouco disso que você vive e do que você faz na vida das pessoas, ou que você ajuda as pessoas a realizarem nas suas próprias vidas na área financeira. Gente, falou em genograma financeiro, eu estou mandando tudo para a Marleide. Então, se você que está acompanhando aí, gosta do genograma, quer trabalhar o seu genograma de dinheiro, é essa mulher aí. Marleide, muito boa noite. Muito obrigada pela sua participação, viu? Sara, boa noite. Boa noite a todos. Eu fiquei emocionada com sua fala, né? Porque hoje, essa semana, eu coloquei o meu genossociograma gigante na entrada da minha casa aqui. Essa semana é uma semana muito importante para mim, para minha família. Há uma semana do aniversário da minha mãe, que foi sexta-feira passada, e hoje era um dia de fartura dentro de uma família que foi muito pobre. Uau. Então, eu digo que olhar hoje para esse genossociograma, para o genograma, agradecer para poder estar hoje à noite.
Que bom. Porque assim, na jornada eu pude ver o quanto eu lutei para fazer diferente da minha família e acabei sendo igual. E o detalhe, né? Eu acabei sendo igual exatamente me sentindo mais pobre, empobrecida por dentro. E foi difícil, Sara, porque assim, eu vim de uma vida profissional como executiva de vendas de muito sucesso pelas empresas que eu passei. Muito sucesso. Eu ganhava muito dinheiro e não sabia lidar com dinheiro. Era como se aquilo não fosse para mim. Eu não me di esforços para educar minhas filhas. Isso aí eu não me di. Sabe? O que era para elas, eu não, assim, para investir no meu aprendizado, para ser melhor profissionalmente. Mas para desfrutar para mim, eu digo que a primeira vez que eu fui desfrutar verdadeiramente foi uma viagem na Europa de 30 dias. Quando eu voltei, o castelo tinha caído, né? A casa era a casa dos 3 porquinhos, sendo que só a de barro e a de papel, né? E o vento soprava e caía. E eu fiquei surtada, porque assim, como é que eu, um curso de PNL, coaching, constelação, hipnose, porque eu tenho todas as formações de PNL coaching no último nível, e tinha acontecido o que aconteceu comigo. O que levava a ter tido um golpe tão grande, uma sequência de prejuízos financeiros. E exatamente nessa busca de aprendizado, eu já seguia você, já fazia cursos com Alberto Guarini, os estudos tanto de genograma quanto de psicogenealogia, mas eu digo que aquela experiência do buraco, ali para mim, foi tudo. Tudo. Que experiência que foi essa, meu Deus? Que o povo deve estar por entender. Que experiência que é essa do buraco? Marlene, você chegou no fundo do poço? Podemos dizer assim ou não? Podemos? Podemos sim. Eu cheguei no fundo do poço. E vou te dizer bem, sabe? Teve um dia, Sara, que eu fui na igreja com uma colega, eu tinha ganho R$ 40 nesse dia. E eu dizimo, né? Naturalmente, independente, eu dizimo. E quando eu cheguei lá, eu estava com R$ 4, que era a passagem para... Não, era o dízimo. E eu ia voltar de carona com minha amiga. Aí teve um problema com o pai dela e eu olhei o pastor lá. Eu não sou evangélica, eu sou católica, mas eu estava nesse dia pedindo dízimo e eu entreguei os R$ 4 do dízimo. E eu voltei a pé para casa. 9 paradas da minha casa. Nossa! Ali, Sara, eu andando, eu dizia assim, mas como é que eu ganhava 10, 15 mil reais por mês e estava nessa situação? O que justificava aquilo? Uau. Fora assim, houve um contexto, né, também de uma ameaça muito grave, aí de um antigo gerente meu, e isso também ficou muito marcado. A experiência do buraco foi exatamente das vozes familiares, a voz que ficava atuando dentro de mim, de que eu não podia ser diferente do meu sistema familiar. Ai. Essa voz era muito forte. Você só quer ser a riquinha. Uma vez pobre, sempre pobre. Amor e dinheiro não andam juntos. Essas falas, cara, no meu ouvido, elas eram vivas. Vivas. E a experiência do buraco foi exatamente o trabalho que você conduziu, né? Nas imagens internas, no imaginário interno, mas também no sentido interno, porque nós temos todas as informações dentro da gente. Foi quando, no seu trabalho comigo, eu me vi dentro desse buraco colocada lá. Nossa. E foi assim, sair dele, um trabalho terapêutico, muito bem aplicado por você, eu saí. Só que eu saí, mas não sosseguei. Por quê?
aquilo era uma verdade, mas eu não tinha informação dos meus familiares. Eu não sabia nada dos meus avós biológicos paternos e maternos. E uma coisa que eu aprendi tanto com você quanto com as professoras de psicogenealogia é que quando a gente vai até a nossa árvore genealógica, a árvore vem até a gente. E, Sara, eu realmente hoje tenho confirmado que meus bisavós, meus trisavós paternos eram escravos. A minha avó paterna alcançou a saída da escravidão. Tem escrito uma família de agricultores de muita necessidade. Uma tia-avó que assumiu 6 filhos, que foi meu pai e os filhos dela, morando na zona do Baixo Meretrístico, no Recife, sendo prostituta. E do lado da minha mãe, a mesma coisa, sendo que não tem escravidão, mas um avô que expulsou a esposa, né, a minha avó, e deu minha mãe aos 2 anos de idade, como se ela não existisse, uma mulher que viveu de sofrimento e de dores, com muita pobreza e muita fome. E foi dada a meu pai com 12 anos de idade. Então, o que eu aprendi dentro do meu registro, né, de um projeto sentido gestacional, eu não tinha permissão. Eu não tinha permissão para ser maior com a minha história. Não é maior que eles, é maior com a minha história. E eu te digo que eu mergulhei. Eu mergulhei de cabeça, tanto para sanar isso em mim, como também a minha descendência, as minhas filhas, minhas netas, né, junto, meus genros também fazem parte desse contexto, poderem, de alguma forma, isso ser reverberado neles. E olha, assim, é gritante. Quando eu olhei a história da minha avó, eu fico emocionada. Porque quando eu olhei a história de meu pai, de uma extrema pobreza, extrema pobreza, como que eu ia ter permissão para ser diferente? Então, realmente, o buraco para mim era uma prisão. E hoje, a minha história aprendida, a minha história trabalhada, é o que eu trabalho com as pessoas. Gente, desculpa, tá? Porque eu estou mais emotiva, né? Eu trabalho exatamente a partir do meu próprio exemplo com os meus clientes, seja através das oficinas sistêmicas, que o pessoal já tem algum aprendizado, já tem exercícios que levam a pensar, a refletir sobre a família, de como romper isso. Porque, veja, no auge de uma carreira, isso foi tirado por uma ameaça. E foi uma ameaça muito grave. Uma ameaça muito grave. Né? Marleide, e dentro desse contexto que você falou, você era uma empresária, você trabalhava no campo empresarial, né? Como você mesma disse, com cargos altos, com influente, com um bom salário alto. Mas como que era para você estar nesse contexto, ouvindo essas vozes da sua família? Sara, era super estranho. Primeiro era assim, eu pensava, se eu fosse morar em algum lugar muito melhor que a minha origem, minha mãe não ia na minha casa. Porque ela dizia. E, ao mesmo tempo, minha mãe morava num lugar muito humilde. E eu ia para lá. As pessoas sabiam, eu não escondia. Né? Eu não escondia. Mas eu me sentia frustrada. Porque, para minha mãe, crescer profissionalmente e financeiramente era seguir para uma área de luxo, né? Para uma condição, para uma classe de luxo, onde ela seria abandonada. E, na verdade, eu apenas queria viver bem financeiramente e tranquila. Não significava que eu queria ter luxo, porque eu não queria ter luxo, eu queria apenas viver tranquila. Mas era um conflito entre a identidade herdada
né? Aquela identidade adquirida e a identidade do que eu verdadeiramente queria ser. Então, o tão chamado choque de neurose de classe social eu vivi isso de ambos os lados, meu pai e minha mãe. Então, minha mãe, para chegar num prédio de luxo, uma vez ela foi comigo num prédio de luxo, minha mãe não queria entrar pelo elevador social. E meu pai, quando era vivo, né, naquela época não tinha tanto, mas quando ele era vivo, ele não entrava pelo elevador social. Meu pai era negro, ele entrava pelo elevador de serviço. Então, veja, era muito doloroso eu não saber a quem servir e não saber o que merecer. Eu pensava que eu sabia. É diferente, eu pensava que sabia. Então, quando você fala, eu não sabia a quem obedecer, né? O que eu queria viver. E uma das coisas, na verdade, o maior conflito do ser humano, o maior conflito, né? Eu vou ser quem eu quero ser ou eu vou dar continuidade àquilo que a minha família, né, plantou? Eu vou fazer o que eu sonho ou eu vou continuar repetindo os padrões da minha família, né? Essa semana eu ainda postei exatamente isso. Um pedacinho daquele filme Divergente, em que todos do clã têm que ser iguais. E uma fala ali da atriz, né, esqueci o nome da personagem, mas ela fala exatamente isso, Marleide. Se eu escolher ir para a liberdade, vai significar que eu estou rejeitando a minha família. Mas aí o irmão dela fala para ela, você precisa honrar, você precisa pensar na família, mas você também precisa pensar em você. Então isso que você está falando é exatamente onde pega o ser humano, né? Eu vou correr atrás dos meus sonhos, onde eu quero chegar, ou eu vou ou continuar ouvindo essas vozes familiares, né? E você falou algo interessantíssimo, que é a neurose de classe. E você comenta que vem de uma família de escravidão, né? De ascendentes escravos. Então, a neurose... Fala um pouquinho, explica para o pessoal entender melhor o que é a neurose de classe. A neurose de classe é exatamente esse conflito de classe social, né? De uma maneira mais simples de falar. Uma família muito pobre, um dos filhos cresce, aí os pais dizem, que bom que ela cresceu. Aí depois vem assim, mas ela cresceu, ela vai abandonar a gente. Então é exatamente isso. Ela vai poder ser isso e vai seguir, é o nosso desejo. E o outro lado diz assim, não, se ela for isso, ela não vai ser igual a gente. Então é o conflito mesmo da classe social de ascender de uma classe para outra, não é? E tem muito essa relação da identidade adquirida e a identidade desejada. Essa identidade herdada que tem muita lealdade, viu, Sara? Quando eu levei o golpe e a ameaça desse gerente, uma ameaça grave, ele chegou a ameaçar a minha filha através de mim. Isso, imagina uma mãe, e eu vi o mundo desmoronar, é que eu pude sentir verdadeiramente o que é uma lealdade inconsciente dentro de uma neurose de classe social, esse conflito, né, interno, e que a gente não tem consciência. A gente não tem consciência, sabe? E, além de tudo, eu me sentia devedora, eu me sentia culpada. Mas culpada de quê? Culpada de ter certificado nos Estados Unidos, de cursos feitos nos Estados Unidos, certificado de ter cursos com um alemão, está lá assinado, né, por institutos alemães, mais de um instituto alemão. Como é que eu me sentia culpada se eu me esforcei para isso? Como? De onde? Então, foi quando eu vim ver o significado da neurose de classe, a minha relação de lealdade invisível com a minha família, com a minha raiz, e a regra familiar. Porque a escassez não foi só um padrão, era uma regra. Uma lei. Quando minha mãe
dizia uma vez pobre, sempre pobre, isso não é só uma crença, é uma lei. Uma lei. Tá? É uma lei. E foi doloroso, não é? Romper isso foi exatamente estudar a minha história através do genograma, a construção do genossociograma, tomar a consciência, honrar que mesmo com essa dor tão grande do sistema, eles foram fortes demais. Porque imagine essa tia de meu pai, que era conhecida como ruim, ter 6 filhos, quer dizer, 6 sobrinhos. Minha avó morreu muito cedo. Minha avó fazia um filho atrás do outro, minha avó paterna. Cuidar desses meninos na zona do Baixo Meretrício do Recife. Meu pai se tornou alcoólatra aos 12 anos. Meu tio, logo em seguida, um tio mais novo, começou antes dos 10 anos, morreu aos 18 anos, numa pobreza de catar as coisas. Então, tomar essa consciência do quanto esse sistema lutou com os recursos que tinha naquela época. Então, eu não julgo prostituta, eu não julgo alcoólatra, porque desde criança eu dizia que tinha alguma coisa errada por trás. Não era normal alguém vir numa família com tanta coisa ruim. Marleide, e você tem algo que a gente chegou a trabalhar também. Você tem, não. Você tinha algo que a gente chegou a trabalhar, que era a síndrome de aniversário, né, Marleide? Numa específica data, numa específica época do ano, sempre tinha uma perda financeira muito grande. O pessoal está perguntando o que é esse genograma. O genograma é uma ferramenta científica de mapear o sistema familiar e a gente entender exatamente de onde a gente vem, por que a gente está carregando tanta coisa inconsciente. A menina perguntou, a culpa era consciente? Na verdade, na maioria das vezes é inconsciente, né, Marleide? E aí você vem de uma história também de uma que a gente chama de síndrome de aniversário. Como que era essa síndrome de aniversário? Sara, essa síndrome de aniversário eram eventos traumáticos, desde mortes injustificáveis a perdas e prejuízos financeiros significantes num determinado período do ano. Então, começava no início de outubro e ia até a primeira, segunda semana de fevereiro. Para você ter uma ideia, quando eu listei a minha síndrome de aniversário só comigo, que refletia em mim, foram 23 repetições no mesmo período. Meu Deus! E na minha família, no todo, ultrapassou 30. E, por último, a repetição dessa síndrome de aniversário foi exatamente a morte da minha mãe, que foi no dia 6 de outubro de 2017. Exatamente quando começava a primeira semana de outubro. E minha mãe morreu, né? Seguido a minha mãe, eu tive um prejuízo financeiro grande, né? Através de um vacilo que eu nunca dei na minha vida, mas dei, sem a consciência mais profunda. Eu já tinha uma consciência leve, mas não tão profunda disso, sabe? Já vinha percebendo as repetições e os padrões. Então, eram eventos traumáticos e mortes injustificáveis no meu sistema familiar, né? Que aconteceu exatamente nesse período. Então, foi minha mãe, meu irmão, 2 irmãos que morreram exatamente em períodos semelhantes. E detalhe, sabe, Sara? A data 27, 28 e 6 tem um significado grande dentro desse período, porque quando eu fui olhar essas datas, eu disse, misericórdia, o que ficou de bom nisso? Né? Só que, assim, tomar uma consciência mais profunda através do genograma, listar isso, parou. Parou, Sara? Cessou? Marleide, e você sempre naquela data ou próxima àquela data, você já ficava preocupada?
que vai acontecer dessa vez? O que esse ano já gerava uma ansiedade, ou talvez a família, o sistema, e por causa disso, às vezes até já começava a manifestar sintomas Sim, psicossomáticos? Como que era, sim. né, na véspera dessas datas? Olha, Sara, a véspera da data já acontecia o que se chama ensaio traumático, né? Eu começava a sentir os sintomas. Aí ficava. E agora? Vai ser o quê? Meu Deus. E o que vai acontecer em seguida? E sabe, por mais que eu me precavesse, os sintomas vinham. Então, eu, assim, desenvolvia. Eu não tinha a questão da ansiedade, não. Mas eu introspectava, de uma certa maneira, eu me isolava como se eu não pudesse dar conta daquilo, que era pior. Era como se eu já estivesse esperando, porque eu sabia que ia acontecer e eu não sabia como parar. Isso é que foi pior. Isso é que É, foi pior. e o nosso sistema, ele realmente clama para que venha à tona, para que venha à luz, a Sim, consciência, para que a gente olhe para essa situação sim. e vá limpando realmente o nosso sistema, né? Então, Marleide, você disse que quando você tomou consciência e entendeu tudo que havia dado o start, né? Tudo que tinha sido realmente a raiz, vamos dizer assim, né? Quando vem à luz essa raiz, como que foi para você? E como é que você começa, então, vamos dizer assim, a limpar mesmo o seu sistema? Olha, Sara, eu acho que, para mim, eu fui descobrindo uma série de coisas, mas eu achava que ainda faltava alguma coisa. Até eu descobrir o documento da data exata do meu primeiro irmão, que morreu, que veio antes de mim, por traumatismo craniano, de uma violência doméstica. Na minha mãe, ele ainda estava na barriga. E foi dia 28 de dezembro. Quando eu achei essa informação, eu me ajoelhei dentro da minha casa e o corpo reconhece aquilo que conhece, né? É impressionante. Ali eu reconheci qual foi o meu choque traumático, o choque traumático da família, né? Um choque muito grande. Eu tenho um altarzinho aqui, uma árvore da minha família, e eu ajoelhei, honrei, incluí esse irmão. Eu chorei muito aqui em casa, não é? Porque ele foi vítima exatamente da relação com o dinheiro. Com o dinheiro. Então, quando eu tive essa consciência, eu pude fazer os atos simbólicos. Eu trabalho muito com ato simbólico, né? Ajudo muito os meus clientes com ato simbólico. E como o cérebro não sabe que é verdade, mas eu senti a emoção, eu tomei isso como verdade para mim e foi libertador, sabe? Eu senti um alívio na alma, uma paz, uma paz sem precedentes. E, Sem precedentes. aqui, ó, a pessoa está perguntando, né? Se refere a emoções, perdas familiares, financeiras. Gente, a síndrome de aniversário envolve tudo isso. Né? Então, Uhum. depende de cada pessoa, sempre em algum período do ano, a gente tem datas muito próximas de casamento, de aniversário, de morte, de divórcio, coisas que vão se repetindo de ciclos em ciclos. Isso é uma memória epigenética do sistema, é a memória inconsciente que todos nós temos, né? E que isso acontece porque nós temos essa necessidade a cada geração de consertar o que ficou para trás. Só que como a gente nunca toma consciência, ou pelo menos, né, na maioria das vezes a gente não toma consciência, a gente não faz os reparos emocionais necessários. E aí, Marleide, você estava falando da experiência do buraco. Eu me lembro Sim. muito bem que você, para quem não entendeu, gente, foi uma vivência que eu fiz com a Marleide, onde ela se viu num buraco. E se você emocionalmente está num buraco, nós trabalhamos muito, gente, o simbólico. O nosso cérebro, ele processa
símbolos. Por isso que a Marleide falou de atos simbólicos, né? A gente trabalha muito com o simbólico. O que para Marleide representava estar naquele buraco, né? E foi interessante porque você viu, nas suas imagens mentais, você viu os seus bisavós, seus avós. Você imaginou algumas pessoas, bisavós. Meus bisavós. E quais eram as vozes que vinham? Olha, Sara, quando eu olho meu caderno, viu, as vozes que vinham eram exatamente pobre, sempre pobre, negro não tem direito, negro não merece ter, negro tem que dar, não é? Tem que devolver, não pode ficar com dinheiro, você tem que ficar aí no buraco, você não merece ter um marido bom. Olha, Sara, quando eu enumerei essas falas internas, sabe? Fazia jus ao que eu sentia, fazia jus. Mas a que mais doeu foi exatamente a relação com a pobreza, de que eu não podia ser diferente deles. E aí foi que eu vi o quanto essa lealdade afetou a minha vida. Então, minha vida foi subida, descida, subida, descida. Não é? Eu ganhava e, de alguma forma, o dinheiro ia embora. Quando você estava prestes a alguma coisa acontecia, que nós falamos, né, dentro da sistêmica, que eu gosto muito de usar, que são profecias autorrealizáveis. A gente busca inconscientemente todas as alternativas para que aquilo aconteça, né, por conta dessa lealdade. Mas aí eu acho que vale a gente até trazer para o nosso contexto, gente, o brasileiro, a grande maioria dos brasileiros são descendentes de escravos, de índios que foram dizimados, eu sou neta de negros. E o meu avô contava que a avó dele tinha sido pega no laço. Ela era índia e foi raptada para ser escrava. Então, imagina uma criança que cresce ouvindo essas histórias, né? E muita pobreza, que a mãe dele trancava a porta para as crianças não comer a comida que estava ali naquele quarto. Muita miséria. Para o lado da minha avó, o irmão dela, que era mais velho, quando o pai dela morreu, ela ainda era bem bebezinha, bem novinha, ele roubou as terras da família, deixou a mãe com 7 filhos na rua da amargura. Então, assim, imagina, isso já vem, essa carga já vem em nós emocionalmente. Agora, imagina a gente crescer ouvindo isso, né? A gente vai introjetando, internalizando, e quando chega o momento da gente crescer, isso tá lá no nosso inconsciente, o que a gente chama de vozes familiares. Mas nesse momento, Marleide, eu lembro que eu pedi para você olhar muito bem para os seus familiares ali, para os seus bisavós, para os seus avós, e perguntar para eles o que eles estavam achando de você estar ali naquele buraco, não foi? Foi. E aí foi quando eu vi, né, que na verdade eu podia sair. E o que eles falaram para você quando eu te pedi para... Já que você comentou do buraco, agora nós vamos falar desse buraco. Quando eu te pedi para você... gente, tudo isso é emocional, tá? Nós não estamos trabalhando com espíritos e conversando. Nada contra quem faz, mas não é esse o trabalho que a gente fez, né? Simplesmente emocional. Quando eu pedi para você perguntar para eles o que eles estavam achando de você estar ali, o que você começou emocionalmente a perceber que você estava, vamos dizer assim, sendo autorizada? Como que foram essas vozes? Porque a gente, nesse trabalho, a gente precisa substituir as vozes. Né? A gente precisa receber comandos específicos do nosso sistema para a gente ter autorização para romper. Como é que foi essa autorização que você recebeu, Marleide? Sara, eu lembro assim que quando eu percebi que isso já estava resolvido, que eles tinham me dado autorização e eu não sabia, porque eu apenas respondia a uma memória epigenética e que eu recebi, né, no meu imaginário aquela autorização.
recebi mesmo a autorização, a permissão emocional para ser quem eu quero ser. O que foi interessante é que, seguido a isso, a essa autorização, porque foi tudo dentro de mim, não é? Esse trabalho das imagens internas, associado à emoção, ao sentimento de família. Eu lembro que no dia seguinte, Sara, eu não sei se você lembra disso, eu fiquei sem agenda para trabalhar. Fiquei sem agenda. Eu não dei conta dos atendimentos, da quantidade de atendimento, incluindo sábado e domingo. E você disse, deixa vir. Quando eles me deram a autorização, eu vi o quanto eles foram fortes e tudo foi como tinha que ser. Tudo foi como tinha que ser. Não é? Isso foi libertador. Aí está perguntando aqui, a Fátima está perguntando, conseguimos nos libertar dessa bagagem hereditária? Aprendemos a lidar com ela? Gente, o objetivo é esse! É se libertar, é viver a vida em abundância. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi para viver a vida em abundância, mas nós precisamos entender isso e romper esse ciclo de pobreza. E tem um detalhe, né, Sara? Porque o que acontece? Por exemplo, uma pessoa vem para um atendimento. Então, você traz uma bagagem de uma vida. Vamos lá, você tem 50 anos, você traz uma bagagem de 50 anos e mais o seu período de concepção, né? Antes da concepção. Projeto gestacional, projeto de sentido gestacional. E aí a pessoa vem para uma sessão e quer resolver a história de uma vida. Não, é se dedicar. Porque, como eu falo para os meus clientes, e que eu aprendi muito bem isso. Eu só vou com o cliente até onde eu conseguir ir. Agora, eu fui. E até hoje eu vou. Eu não me canso de ler e reler os livros, assistir às aulas novamente, né? Me auto-aplicar isso, foi uma entrega. Mas para a gente se libertar, tem gente que acha que é só tomar a consciência. Não. É tomar os movimentos, né? Fazer os movimentos para isso. Né? É verdade. E os movimentos, você precisa de ajuda, de uma ajuda profissional. Você precisa. Eu fazendo algumas coisas minhas, mas você me ajudou, Núbia que está aqui conosco, Núbia ajudou, Mônica Justino, sabe? Letícia Bacin. Então, pessoas que eu trabalho, quando eu digo trabalhei junto, através de cursos e outras coisas e conhecimento. Então, eu fiz os meus movimentos. Porque não basta querer, sabe? Não basta querer romper com uma memória epigenética de escassez e escravidão. Não é? E Marleide, você tem uma voz que a gente... acho que o grupo do Genograma se apossou dessa voz, né? Um dia você soltou essa pérola lá, Sim. E hoje, essa pérola, ela faz parte da minha vida, da vida do meu marido, da vida dos alunos do Genograma que participaram naquela época, porque outros foram entrando, não pegou esse movimento seu. Mas você um dia me solta uma bela pérola que diz o seguinte. Fala aí, Marlene, qual que é a pérola? Eu mereço ter dignidade. Eu mereço dignidade. Eu vou escrever essa aqui. Eu mereço dignidade. Eu mereço ter. Eu tenho dignidade. Minha casa é cheia desses papéis, né? Meu celular, o garrafão de água meu. Garrafão de água meu tem folha de tudo quanto é lado, porque água, nós somos 70% líquido e meu garrafão de água tem lá. Eu mereço dignidade. É isso eu mereço abundância, sabe? Eu mereço. Eu sou verdadeiramente grata. E hoje, quando eu olho para minha família, hoje eu pus a mão, eu acordei, era 4h40 da manhã, para fazer. Fé faz muita diferença nesses processos, para fazer a minha oração, participar da vigília. Eu coloquei as mãos assim, todinhas, sabe? Na minha árvore, em cada história vivida, e disse: essa árvore merece dignidade. Nós somos dignos de merecimento de abundância. Abundância não significa que é a
riqueza apenas financeira. É aquela coisa interior, sabe? E uma intimidade também com o divino, com o universo, isso faz diferença. Então, quando eu coloquei a mão hoje, eu disse, eu rompi. Eu rompi. E eu acho que só quem vive realmente esse processo sistêmico tão profundo, esse processo realmente de limpeza transgeracional, desse rompimento de leis internas, consegue entender. O trabalho Sim. sistêmico é muito profundo, muito. Só quem passa por ele para entender como a nossa vida é transformada. Só que primeiro, é aquilo que você falou, tem que querer. Tem pessoas que não querem, gente. Elas querem continuar na pobreza, querem continuar perdendo. Por quê? Porque tem ganhos. Tem ganhos. É a vítima, é o coitadinho, ele não precisa se responsabilizar por nada, porque tudo aconteceu na vida dele, por isso que ele é tão coitado, né? Ou qualquer outra situação, nós precisamos primeiro querer, e segundo, não é do dia para a noite. A frase que eu mais falo naquele curso de Enneagrama é um processo, gente. Até que a gente começa a entender, né, Marleide? E como que é hoje você com os seus clientes? O que você está vivendo, assim, de ver os seus clientes rompendo, as pessoas sendo transformadas? Como que tá isso? Sara, assim, chegou uma cliente recentemente e disse assim, olha, Marlene, eu quero agendar com você 1 ano de constelações para resolver a relação com o dinheiro. Aí eu olhei para ela e disse, então você procurou a profissional errada? 1 ano? 1 ano? Não é porque eu disse para ela, olha, a constelação para mim hoje, ela era mais realmente como um recurso. E hoje, muito mais. Porque para mim, efetivamente, é genograma, genossociograma, psicogenealogia. E quando eu vejo os meus clientes rompendo história, tem alguns deles que estão aqui, Graça, Danusa, Jô Santos, que está aqui, sabe? Maiane, lá de Triunfo, tem Ágata de São Paulo. Se alguém dessas quiser entrar aqui para contar, pode pedir para participar que eu deixo. Então, assim, quando eu vejo essas histórias, né, Glauce também, é uma satisfação interna, é uma gratidão, sabe, Sara? É uma gratidão porque eu digo para o pessoal, eu só estou aqui porque eu precisei passar pelo que eu passei para poder fazer o que eu faço. E é muito bom, tem uma cliente que eu não posso dizer o nome dela, que ela pediu para não dizer, mas hoje ela disse assim para mim, Marleide, eu era uma antes de você, quando eu comecei a conhecer a minha árvore, eu descobri que eu não era aquela que eu pensei que eu era. Depois eu disse assim, eu já nem sei mais quem eu sou, e hoje eu digo, agora eu sei quem eu sou. Marleide, então, isso e você vê que aquilo que você viveu hoje vem exatamente para a limpeza do sistema, para a reparação. Sim. Todos nós hoje, né, vamos... o que nós fazemos hoje, o nosso trabalho, ele é realmente uma forma de limpeza do nosso sistema, né? Para ajudar pessoas que passaram pelo mesmo processo, que estão encalacrados financeiramente, que estão com um potencial gigantesco e o negócio não rompe. É tão maravilhoso a gente ver as pessoas produzindo no potencial máximo que elas têm, né? Isso não tem preço, né, Marleide? Não tem preço, não tem preço. Tem muita gratidão envolvida. E, acima de tudo, sabe, Sara, assim, a humildade é um valor muito importante. A humildade, o sentimento de compaixão. Porque quando a pessoa me procura, ela procura porque ela tem um problema. Às vezes ela nem sabe que tem esse problema. Às vezes ela pensa que tem uma questão. E a compaixão, nesse momento, o sentimento de humildade, não é? De atentar para aquela palavra, sabe? Às vezes é muito sutil, às vezes é uma palavra, às vezes é um movimento. E é exatamente essa palavra e esse movimento, isso é aqui.
Então, essa responsabilidade de trabalhar também a intuição, não é? Porque quando eu estou lidando com o outro, eu estou lidando com emoção. E o outro traz para mim aquilo também que eu preciso. Marleide, mas eu fico. E isso a gente vê que nós podemos fazer esse bem para as pessoas e cobrar por isso. Porque Sim. esse é o nosso trabalho e nós somos merecedores dessa dignidade. Como é que hoje é para você cobrar? Só um detalhe, eu cobrava. Eu nunca tive problema de cobrar. Nunca. O problema era exatamente o dinheiro ficar para fluir. Ele não ficava. Não ficava. Sara, eu lembro que teve um mês que num dia só, lhe juro, eu ganhei 8 mil reais. 2 dias depois, eu tive um prejuízo que foi equivalente a quase 4.600 reais. E eu tinha que fazer. E aí eu disse assim, o que eu fiz agora? Eu me perguntei, o que eu fiz agora? Sabe? Então, hoje, quando eu cobro, eu sei o valor que eu tenho como profissional, eu sei que mereço e sei que aquele dinheiro vai fluir. E não mais pagar prejuízo. Não mais pagar síndrome de aniversário. Sabe? Não mais. Pelo contrário, ele vai multiplicar. É o que eu coloquei aqui. As três ações de um adulto que está saudável, né? Fazer dinheiro, manter e multiplicar. Né? E achar estratégia. Como? Achar estratégia. Isso. Porque assim, a minha questão era, quando eu via o valor que eu tinha, o saldo bancário, aí eu olhava, eu dizia, não, eu não posso ficar com isso. Sara, era incrível. Era incrível. E aí a minha estratégia foi o quê? A minha filha, mais nova, né? E ela é autopreservação, extremamente organizada com dinheiro, eu fiz. Ela é minha estratégia. Então, ela vai, administra uma parte do meu dinheiro e eu não sei quanto tem, porque eu não posso saber. Ainda. Quando eu digo ainda, né? Ainda está no processo, né? Ainda estou no processo. E veja. O que é para você olhar para o dinheiro? Então, você falou que não conseguia olhar, né? Você olhava e sentia o quê? Que você tinha que... Você não podia ficar com aquele dinheiro. Você tinha que gastar, fazer dívida. Como que era? Eu tinha que gastar, tinha que fazer dívida. Sara, uma vez eu dei assim. Uma pessoa falou um negócio. Eu sabia da condição da pessoa, eu não conhecia essa pessoa, mas eu fui até ela. Aí eu olhei. Aí eu lembro que eu tinha ganho 6.800 reais de um prêmio. E eu fui lá, peguei 1.800 reais, entreguei a pessoa. Entreguei. Sabe? Então, eu não podia ter aquilo. Não podia. E aí, para mim, ficou claro, porque, veja, eu venho de uma origem, de um lado de escravidão, e aquela fala, escravo tinha direito a ficar com dinheiro? Não. E meu pai jogava dinheiro na rua, né? Então, a minha lealdade, o meu vínculo com ele foi muito forte. Forte demais. E dentro desse vínculo forte, eu pude dizer, a partir de hoje, eu posso ficar com dinheiro. E um detalhe, Sara, as coisas que me aconteceram de golpe, de ameaças, o interessante eram as pessoas loiras, de olhos verdes ou azuis, tudo. Todos, sem exceção. Então, exatamente respondendo o que era lá atrás, né? O que era lá atrás. Então, quando veio, eu acho que você lembra, né? Por uma questão médica eu não posso entrar em detalhe, quando um grande profissional veio me passar uma pernada aí, tomar a autoria de um case meu, aí eu fui lá e nunca mais. Eu disse, nunca mais ninguém vai tirar de mim, nem eu vou dar. Porque eu mereço dignidade, eu mereço ter... gente, vamos de novo, vamos lá. Todo mundo. Eu
mereço dignidade. Esse aqui, ó, é igual aquele meme, né? Repete comigo. Eu mereço dignidade. Marlene, essa aí é a frase realmente que essa eu acho que vai ficar para a história desse curso do Genograma. Gente, nós merecemos dignidade. E eu lembro, Marlene, nesse trabalho seu que a gente fez, foi tão forte, porque também, gente, a Marlene se permitiu, né? Ela se permitia, ela se entregava ao processo sem ficar segurando, sem ficar escondendo e amarrando. Ela se abria para os processos, né? Ah lá, até o meu marido, ó, eu mereço dignidade. Tá aqui a testemunha, né? Vira e mexe, eu falo, vou comprar tal coisa para mim porque eu mereço dignidade, eu trabalho para isso, né? Sim. Eu quero... Então, quando no seu processo ali, eu lembro que uma das coisas que eu pedi para você mentalmente ali, todo aquele processo de imaginação, né? Perguntar para os seus familiares ali, para os seus bisavós, o que é que eles achavam de você estar naquele lugar. E eu me lembro que o que veio à sua mente, né, simbolicamente, como se eles estivessem falando para você, aí não é o seu lugar. Chega de escravidão. A escravidão foi nossa no nosso tempo. Isso. No seu tempo, não. O nosso desejo é que você cresça, que você rompa, para que tenha valido a pena tudo que a gente fez. Tanto, Sara, que eu já tinha feito uma carta, eu fiz uma outra carta. A minha carta de libertação da escravatura. Coloquei a lei, fui no cartório, reconheci firma, carimba, e está aqui nos meus registros. Isso é um ato simbólico. É um ato simbólico. De tanto significado, né? Muito, muito significado. Muito significado. Graças a Deus. Eu sou muito grata. E quando você fala das cartas, a gente trabalha muito com a escrita terapêutica. A escrita, ela é muito terapêutica, né? Então, quando a gente fala, escreve uma carta para os seus pais, para os seus antepassados, é somente uma liberação emocional, né? Que a gente escreve agradecendo tudo que eles viveram, aceitando e honrando todo o sofrimento que eles tiveram, mas também dizendo, queridos avós, queridos bisavós, queridos pais, me abençoe para que eu faça diferente. Isso. Eu quero tomar toda essa força que vocês tiveram para o trabalho e eu vou pegar tudo isso, né, da minha árvore genealógica, toda essa força para produzir prosperidade. E é aquilo que você falou, prosperidade não é só dinheiro. Tem um supermercado aqui perto da minha casa que vai muita gente de classe A e B. E aí teve um evento lá bem constrangedor. E eu vi o senhor colocar o dedo na cara do segurança, né, o moço negro e o senhor lá. Colocou o dedo e disse assim, você é quem é. Você é um qualquerzinho. Você é uma porcariazinha. É isso mesmo. Quando é alguma coisa assim, quando não fede na entrada, fede na saída, uma coisa assim, mas era feder, ele usava o termo feder. Aí eu cheguei junto do moço, aí eu fiz, eu sei que você não pode dizer porque você é funcionário, mas eu vou dizer por você. Coloquei lado a lado, olhei para a cara do homem e fiz assim, ele merece dignidade, agora você é indigno. E o homem quase que cai com as compras. E o rapaz olhou, ele começou a chorar e eu fiz, repete comigo, eu mereço dignidade. E aí, quando eu entro no supermercado, ele olha para mim e faz, eu mereço dignidade. Uau! Gente, eu quero stories, marca o Família Sensibilidade, marca a Marleide e coloca, eu mereço dignidade. Gente, isso precisa começar a fazer sentido para nós. Nós não precisamos mais continuar repetindo a história de escravidão, miséria e pobreza da nossa família. Por quê? Porque o dinheiro é digno, né, Sara? Dinheiro é digno. Dinheiro é digno. Marleide, uma outra coisa que me veio à mente aqui agora, de uma das vivências que a gente fez, a gente faz muitas vivências, né? Porque o curso é
genograma na prática e bases sistêmicas. E a gente tem um momento que é de fazer vivências, muitos processos psicodramáticos, enfim. E teve uma atividade que a gente fez que foi alguma coisa relacionada a dinheiro. E eu tô lembrando aqui, eu acho que foi você mesmo, que teve uma cena que você lembra de você e seu pai em algum lugar contando as moedinhas. Foi você? Sim. Eu tive essa cena de contar moeda, não é? Eu ficava olhando para o chão procurando moedas. E meu pai jogava tudo que ele tinha na rua. Teve uma dessas cenas que foi comigo, né? Mas teve outra colega também com isso. E minha filha mais nova, olha, quando nós moramos nos Estados Unidos, ela pegou uma garrafa PET, veja como isso era forte no sistema. Ela juntou de moedinhas de 1 centavo, 1 cento de dólar, né? Porque os supermercados eram obrigados a contar. Então, veja, hoje eu vejo o quanto a migalha para a gente fazia parte. Fazia, sabe? Fazia. Então, o que é mais importante é compreender que quando você rompe com as crenças, com as regras, com o padrão, com a lealdade, não significa que você está rompendo com a família, nem com a sua origem. Não, você simplesmente está buscando viver a sua história. Porque nós somos frutos também daquilo que foi projetado, né, durante uma gravidez. Nós somos frutos disso. O ambiente pelo qual nós crescemos e mais as memórias epigenéticas, né, um conjunto. Então, somos complexos, não é, Sara? Mas olhar para isso com dignidade faz uma diferença. Então, quando eu olhei para a tia de meu pai, que precisou se prostituir aos 14, 13 para 15 anos para sobreviver, uma vida que todo mundo julgou, eu olhei para ela e disse, graças a você, eu estou aqui. Porque o valor que ela ensinou para meu pai foi dele estudar para ser alguém na vida. E meu pai transferiu isso para mim. E eu recebi. Então, eu fui buscar os valores da minha família que potencializam esse merecimento de dignidade, sabe, Sara? Então, reconhecer, tomar a força desse sistema, ao invés de dizer, meu pai não presta. Eu nunca chamei meu pai de cachaceiro e não admitia que alguém viesse chamá-lo para mim. Nunca. Desde criança. Então, honrar pai e mãe não significa concordar com o que eles fizeram. E nem fazer o mesmo, né? E nem fazer o mesmo. Mas é acolher aquilo que eles deram de melhor para a gente. Porque tem, Sara. Ninguém vem à toa numa família. Ninguém vem à toa. É verdade. E tem um versículo da Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, que fala que os filhos são como a flecha na mão de um arqueiro. O que é a flecha? A gente pega a flecha e joga longe, muito mais longe. E quando eu faço essa vivência, né, que eu peço às pessoas para fechar os seus olhos e imaginar, né, o pai, a mãe, os avós jogando a flecha. Muitas pessoas veem jogando nos pés, jogando para trás, jogando perto. Mas, gente, nós podemos ir muito mais longe. Na verdade, tem que ir, né, Marlene? Nós temos. As suas filhas, Marlene, elas precisam ir muito mais longe que você, né? Porque assim elas vão estar te honrando. É olhando para trás de uma família. Né, e já estão indo, né? A minha filha mais velha, junto com o meu genro, eles têm uma empresa. A minha neta mais velha, né, filha deles, disse para eles, eu vou ser médica. Desde os 12 anos de idade, focada nisso. A minha neta mais nova é uma coach mirim. A minha filha mais nova é doutora em engenharia. Né? Então, quando você olha isso, é dignidade. Valeu a pena.
É jogar Valeu a essas flechas longe, é mudar a nossa linguagem, né, Marleide? Desde pequenos, vocês que estão é. aqui nos ouvindo, os pais, mães, tem uma frase na minha família, Marleide, olha isso, uma frase na minha família que era o seguinte: não sonha. Isso é Uhum. para filho de rico. Não Sim. sonhe. Não sonhe. Você está viajando, você está sonhando. Desce, baixa a bola, não sonha, não sonha. Então a gente vai Uhum. ouvindo isso e isso vai virando a nossa verdade. Mas É. hoje nós estamos começando a entender. Então vamos deixar uma tarefa aqui para o pessoal. Dá uma olhada, coloca, escreve aí num papel ou desenha, né? A gente faz muito genograma de desenho das vozes familiares. Coloca aí desenhos representando o pai, a mãe, os avós, os tios, os bisavós. E o que você percebe financeiramente nesse sistema? Mas não é só financeiramente. É em relacionamentos, na saúde, carreira, Profissional. financeiro, profissional, para tudo, gente. Quais são as vozes, os legados que foram deixados? Qual é a lei? Né? Porque em muitas famílias, assim, cristãs como a minha, eu venho de uma família cristã, a gente usa até a Bíblia para gerar miséria. Tem um Sim. versículo que, tirado completamente fora do contexto, que a gente ouvia muito era: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então Sim. a riqueza, nesse fora do contexto, colocava para nós como que se realmente o dinheiro é maligno. O amor ao dinheiro, outro versículo que eles usam fora do contexto, coloca que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então isso a gente vai, né, Marlene? A gente vai introjetando e ou a gente não ganha dinheiro ou a gente faz de tudo para esse dinheiro ir embora, porque é insuportável para nós. A Era o que ideia aconteceu. de ter dinheiro, porque nós estamos descumprindo leis do nosso sistema, né? E, Sara, tem uma coisa interessante. Eu gosto muito de um versículo da Bíblia que fala: sai da tua parentela, né? E eu achava que sair da parentela era eu viajar para o exterior, eu morar na Europa, eu morar nos Estados Unidos, eu morar no sertão. Eu achava que era isso. Até eu começar a estudar a árvore genealógica. Até eu aprofundar nessa questão transgeracional. E hoje eu sei que sair da tua parentela é romper com os padrões não saudáveis. A É mentalidade. muito diferente. Sabe? Todas as vezes que Deus queria fazer algo grande, ele falava: sai. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos Ele, teus pais. Esses dias eu estudando sobre sexualidade na Bíblia, sim. se não me engano, em Cântico dos Cânticos, em Cantares, lá fala: o rei quer se casar com você, mas para isso, deixa a casa de teu pai. E a gente lê isso e interpreta como abandona, É, cuspir no prato que comeu. sim, Ingratidão não é. É porque aquilo que a vida ou Deus, né, para quem acredita em Deus, aquilo que Deus ou a vida quer fazer na nossa vida é diferente. Não é que é melhor, não é que é pior, é diferente. Então, para a gente conseguir fazer diferente, a gente precisa abandonar a forma de pensar. Por isso que sim, fala, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, sem a sim, qual você jamais poderá experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É mudar a mente, a forma de pensar. E verdade. nós somos merecedores de dignidade, gente. Dignidade, dignidade. Marleide, deixa suas últimas palavras por hoje, porque se Deus quiser, a gente ainda vai ter muitas oportunidades. O que você quer deixar assim de um pensamento final? Enfim, o que você quer falar para o coração dessas pessoas que estão aqui com a gente sobre por que eles não rompem e como realmente fazer para começar a mudar isso? Do seu coração para nós. Vamos lá. Sara, primeiro eu quero agradecer a você e a todos, agradecer a você por fazer parte da jornada, aos colegas de curso que foram bem pacientes.
mas do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Meu pai uma vez me disse: minha filha, ter disciplina é saber onde quer chegar. E mesmo ele alcoólatra, ele saía todos os dias para trabalhar. Mesmo que ele não pudesse chegar, mas ele tinha uma disciplina. E meu pai, ele era muito ligado a... Ele era ousado na construção de cenários novos. E o que eu digo, tenho a dizer é: se der a chance de ter uma disciplina, de acolher a sua história, buscar a sua história, para romper com aquilo que não é saudável na relação com o dinheiro e com o profissional também, que geralmente tem a ver com o dinheiro, e acolher a sua história sendo merecedor de dignidade. É isso que eu tenho para dizer. Do fundo do meu coração, com muita emoção, porque hoje era o dia da Semana Santa, o ritual mais importante da minha família, onde a gente ali se sentia extremamente abundante. Só que a gente não percebia, né? Essa abundância no significado. Sabia que era amor. Então, o que eu tenho para dizer é exatamente isso. Acolha, busque. E tenha coragem de olhar para si. A coragem. Porque não é o terapeuta que vai romper a sua história, não. É você. A gente só dá sugestões de caminhos, né? Isso. É isso verdade. mesmo. Isso gente, só vocês seguindo a Marleide. Marleide. Eu acho que eu fui a aluna que eu mais aperriei, Sara. Que eu aperriei, viu? Marleide, eu tô com saudade de você já. Gente, a Marleide tá voando, essa mulher tá voando. E a minha frase para ela é: vai mais alto, Marleide. Voa, voa, voa. Amém. Voa até a Europa de preferência, né, Marleide? Eu recebo tudo. Porque isso mesmo. Eu mereço dignidade. É verdade. Minha família merece dignidade, minha descendência também. Marleide, você sabe que você está no meu coração. Não esqueci também. do seu CD. Ele está aqui, dentro do envelope, já com o endereço. Eu mudei de casa e eu achei ele esses dias. Você vai chegar aí na sua casa, viu? A Dulce também estou devendo um para a Dulce, né, Dulce? Gente, muito obrigada, Marleide. Muito obrigada. Gratidão mesmo por você trazer a sua história. E é isso. Gente, muito obrigada. Um grande abraço para vocês. Sigam a Marleide. Qual que é o seu Instagram, Marleide? Marleide Falcão. Pode seguir. E o seu, Família e Sexualidade. Marleide, muito obrigada. Um beijo. Turma do Zenograma, cheiro para vocês. Boa Marleide, noite, meus tô com saudade, viu? Não some, não. Também. Tá tchau, bom. Tchau. Cheiro.